Voltamos com a série de entrevistas que está ouvindo os candidatos a prefeito e também a vice-prefeito aqui na TVNH, uma parceria com o portal novohamburgo.org. Eu sou o jornalista Felipe de Oliveira e aqui conosco está a candidata a vice-prefeita da coligação Nova Frente que Faz Bem, Lorena Maier, ela que é do PDT e é vice na chapa liderada pelo candidato Paulo Kopchina do PMDB. Candidata, a senhora falou sobre 8 temas e as propostas da coligação para eles no primeiro bloco. Nesse momento, temos algumas perguntas a encaminhar à senhora, perguntas que inclusive saíram de uma consulta prévia que a produção fez em relação aos temas que mais interessam à comunidade, e consulta essa feita através de redes sociais e de sugestões de perguntas. Eu começo perguntando para a senhora um tema que é relativamente polêmico, que é a sua opção por, nesse momento, estar encabeçando uma chapa que é liderada pelo candidato Paulo Kopchina, candidato a prefeito, que era oposição ao governo do qual a senhora fez parte. Importante esclarecimento para o nosso telespectador, que a senhora possa fazer, inclusive sobre como ocorreu esse processo, porque é importante sempre lembrar, essa foi uma decisão do PDT, que em convenção eleitoral decidiu por 24 votos a 21, que o PDT deveria compor coligação com o PMDB e não mais com o PT. Sendo assim, a candidata Lorena foi indicada pelo seu partido, o PDT, para ocupar o cargo de vice nessa eleição. Pediria que a senhora fizesse um breve resumo e explicasse para o telespectador como é que foi essa decisão e por que dessa escolha do PDT. Bom, em primeiro lugar, como tu já colocou, não foi eu que escolhi, e sim foi uma convenção do meu partido, porque eu sou o PDT, e procuro ser partidária. E numa convenção, o PDT optou por apoiar o PMDB, coligar com o PMDB, por alguns motivos, né? O primeiro motivo é: Tarcísio não seria mais candidato. No dia 20 de dezembro, Tarcísio chama eu e o meu presidente, Antônio Lucas, para uma reunião onde estava também o marqueteiro do PT, onde Tarcísio se colocou como candidato. Só que tanto eu quanto Antônio Lucas, o próprio marqueteiro do PT e o próprio Tarcísio sabia que ele não poderia ser candidato. Mas ele se colocou como candidato. E fez a seguinte colocação para o PDT, que ele daria início à campanha, sabendo que no meio da campanha teria que trocar o candidato, e como realmente aconteceu, né? No meio da campanha trocou o candidato. E nós também sabíamos que isso iria acontecer. E eu particularmente, Lorena, agora eu não estou falando em partido, estou falando Lorena. Eu fui muito clara no dia 20 de dezembro, quando disse para o Tarcísio e para o PT, que eu não seria vice deles, que eu não iria começar uma campanha com mentiras, dizendo que o Tarcísio era o candidato. Porque tanto eu, como ele e como a comunidade de Novo Hamburgo já saberia que ele não poderia ser candidato, porque ele foi o causador da anulação da campanha passada, de 2012. Mas mesmo assim, nós iríamos fazer uma convenção para que o PDT pudesse decidir se até continuaria com a coligação com o PT, e ali eles iriam indicar outro vice, né? E o vice, então, indicado, né, seria provavelmente o Antônio Lucas, né? Que não seria. No dia 20 de dezembro já estava decidida, eu iria ficar fora até do pleito eleitoral. Eu não iria ser candidata, né? Se o PDT tivesse coligado com o PT, eu não seria candidata a vice, né? Estaria fora do pleito eleitoral. E o então candidato a vice seria o Antônio Lucas. Mas por como eu posso dizer assim, na noite anterior da nossa convenção, o Antônio Lucas fez uma reunião com algumas pessoas, né, do PDT. E isso foi lá no restaurante Portal, onde se fez presente o então Tarcísio Zimmermann. E fizeram a seguinte colocação para os pedetistas, que eles iriam de chapa pura, Tarcísio e Lauermann. E com certeza, né, eles perderam os votos que até então eles teriam conseguido, né, em prol de uma coligação com o PT. Lhe apoiasse, não indicaria o vice. Eu até entendo por quê. Porque eu sei da resistência do próprio Tarcísio em relação ao Lucas.
né? Ele tem uma resistência muito grande em não querer o Lucas como vice, né? Eu entendo, e isso foi no decorrer da reeleição, quando eu também coloquei meu nome à disposição, que eu não queria concorrer à reeleição, né? Na reeleição de 2012, eu não queria concorrer à reeleição vice do PT, né? E eu abri para que então o Antônio Lucas fosse o vice. E teve uma rejeição muito grande por parte do Tarcísio Zimmermann. Não foi do PT, foi do Tarcísio. Tarcísio chamou todos os CCs que faziam parte, né, do diretório, né, e impôs que não poderia ser o Lucas, que teria que ser votado no nome de Lorena Maier, né? Eu acho muito esclarecedora, candidato. Obrigado pela sua resposta. É importante porque esse é um tema que tem sido bastante discutido durante as eleições. Agora eu lhe pergunto, em desdobramento a essa sua opção nesse momento de estar ao lado de Paulo Kopchina, do PMDB, a senhora tem uma larga experiência na vida pública, já foi vereadora por mais de um mandato, vice-prefeita e, além disso, como a senhora já falou no primeiro bloco, atua na saúde como concursada, tem contato com as pessoas. Eu lhe pergunto o seguinte: a senhora fez parte, como vereadora e membro do PDT, de um governo que foi do PDT com José Ayrton dos Santos. Depois a senhora foi vice num governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, com Tarcísio Zimmermann, e agora se dispõe a ser vice-prefeito novamente com Paulo Kopchina. O que é que a senhora acha que não foi feito ainda nesses governos anteriores e por que não foi feito, que lhe leva agora... Eu lhe pergunto se objetivamente de mais importante, é claro, a senhora já falou sobre 8 temas antes, mas se a senhora tivesse que eleger uma razão por ainda estar querendo ser vice-prefeita do município de Novo Hamburgo com um projeto diferente daqueles dos quais a senhora já fez parte. Eu quero dizer para vocês que, para mim, eu nunca vou desistir de ter uma saúde melhor na nossa cidade. Nunca irei desistir disso. Porque eu acredito, verdadeiramente eu acredito, que se pode fazer uma saúde melhor, sim. Né? É uma questão política. Né? É querer. Né? Eu acredito que nós podemos fazer, assim, uma saúde melhor. E aqui eu vou dar um exemplo muito claro, em Canoas. Canoas, o prefeito é do PT. E em Canoas não existem essas extensas filas na madrugada. Lá eles trabalham, eles funcionam sim, o agendamento funciona muito bem. E aí vamos dizer, aqui em Novo Hamburgo começou com agendamento, aqui não começou com agendamento, coisa... Candidato, então a senhora diria que a saúde é a principal questão que ele faz se manter na vida pública e mudar de lado até que alguém resolva esse problema? Com certeza, para mim a saúde é o carro-chefe. Porque uma coisa eu digo para você e para a senhora que está em casa, está nos assistindo. Não adianta construir e construir postos. Se o principal não tem, que é a mão de obra, que é o médico para atender a senhora, atender o seu filho. Isso não adianta só construção. Porque construção se consegue dinheiro do governo federal, sim. E consegue, junto, como vocês disseram antes, consegue, o governo do estado, o governo federal estará sempre junto para essas construções. O que vale é a vontade política de governo municipal querer colocar e valorizar os profissionais da nossa cidade. É por isso que nós não temos profissionais na cidade, porque não são valorizados. É por isso que a saúde em Novo Hamburgo não funciona, porque não são valorizados. E é isso que nós queremos fazer. E eu também, eu sou da saúde e quero valorizar cada médico, cada enfermeiro, cada técnico, cada auxiliar, cada serviços gerais que atende dentro do posto de saúde. Porque são essas pessoas que cuidam da nossa gente. Tá certo. Candidato, para encerrar, eu não posso deixar de lhe fazer uma pergunta que eu tenho certeza que tem lhe causado desconforto. A entrevista com Paulo Kopchina, que está sendo veiculada, também abordou esse tema por iniciativa dele. Primeiro, que são as questões jurídicas que estão envolvendo esse pleito. É um pleito que só está acontecendo, inclusive, porque houve uma decisão judicial que anulou aquela eleição do ano passado. E ao longo de todo esse processo, em razão dessa decisão que a senhora muito bem explicou do PDT e justificou ela, inclusive, estar com o PMDB, a senhora tem sido acusada de traição em relação ao projeto do qual a senhora fazia parte, e o que se vê nas ruas é uma campanha de muita acusação, difamação de ambos os lados, e a comunidade tem, de alguma forma, manifestado o seu descontentamento. Qual é a sua avaliação sobre esse momento jurídico que a eleição vive e também sobre essas acusações que, infelizmente, a senhora vem sofrendo? Bom, quando se fala em questões jurídicas, isso eu deixo para os advogados, eles fazem muito bem o papel deles, né? Tanto de uma parte como de outra, né? Eu acho que questões judiciais são com eles. Agora, quanto à traição,
eu vou perguntar para o senhor e para a senhora que está nos ouvindo aí. Em 2008, quando teve essa coligação, com as promessas de que a Lorena, né? Porque, na verdade, a campanha de 2008 foi vinculada em cima do PDT, em cima da Lorena, que a saúde iria melhorar. E não foi o que aconteceu. Me barraram. Não deixaram eu fazer a saúde que eu conheço. Não permitiram que eu fizesse a saúde que eu conheço. E a saúde não melhorou, como o senhor e como a senhora está vendo. Então, se existe alguém que foi traído nessa história toda, foi o PDT, foi eu. Porque, infelizmente, eles conseguiram barrar todo o PDT. Barraram quando disseram que ia colocar escola de tempo integral. Barraram quando disseram que a saúde ia melhorar. Barraram quando disseram que a Lorena ia ser secretária da saúde. Eles conseguiram barrar tudo. Barrar todo o PDT. Barrar todo o objetivo do PDT. E é por isso que hoje o PDT não está mais com eles. Porque se existe alguém que foi traído nessa história toda, foi o próprio PDT e justamente eu também fui injustiçada assim, quando eles falam que eu traí. Eu fui traída, realmente fui traída. E concordo com eles quando eles falam em traição, mas veio a traição da parte deles, que me traíram. Candidata, muito obrigado pelas suas respostas nesse segundo bloco em que conversamos com os candidatos num bate-papo um pouco mais informal. E agora a senhora tem então 2 minutos para fazer a sua saudação final ao telespectador da TVNH, ao internauta que nos assiste pelo novamburgo.org. Eu já lhe agradeço pela sua participação aqui, lhe desejo uma boa sorte. A senhora tem então 2 minutos para a sua saudação. Em primeiro lugar, eu quero lhe pedir desculpa por estarmos de novo fazendo campanha nas ruas aí, porque nós estamos vivendo um momento atípico. E tudo isso, né, por uma cabeça dura, né, por não querer largar o poder. Né? Só por isso que está acontecendo de novo essa nova eleição, né, uma eleição suplementar. Mas faz parte, isso é a democracia, isso se chama de democracia. Mas quero aproveitar essa oportunidade para lhe pedir o seu voto. Para votar no 15. Venha conosco. Tanto eu, como o senhor, como a senhora, já experimentamos o outro número. E não deu certo. Não deu certo. Então, para evitar que mais adiante possamos ter uma terceira eleição, vote no 15. Garanta o seu voto. Faça valer o seu voto. Um beijo para todos. Novamente, então, a candidata Lorena Maier. Essa foi a entrevista com a candidata a vice na chapa liderada pelo candidato Paulo Kopchina, do PMDB, Lorena Maier, que é do PDT, e disputa essa eleição suplementar, que no dia 3 de março, não esqueça, vai decidir quem comandará o município de Novo Hamburgo pelos próximos 4 anos. É uma decisão muito importante e o portal novamburgo.org, a TVNH, entendem estar fazendo o seu dever ao levar ao telespectador, ao eleitor hamburguense, à comunidade do nosso município, as propostas que os candidatos têm para governar a cidade. E essa série continua, estamos ouvindo Paulo Kopchina, candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Lauermann, a candidata Lorena Maier, que acabamos de ouvir aqui, também o candidato Roque Serpa, que é o candidato a vice de Luiz Lauermann. Continue com a programação da TVNH e obrigado pela sua audiência.